Há pessoas que são pioneiras e têm atitudes pessoais à frente do seu tempo, mas quando se diz respeito à religião, elas são tradicionalistas e o antigo é o que vale. Uma delas vai estar comigo no programa de hoje. Eu vou entrevistar Pai Raul de Xangô. Kizomba mais uma vez atendendo aos pedidos da nossa página e também buscando aqueles que podem passar do seu conhecimento para que a gente transmita para você. E hoje quem está comigo é o Pai Raul de Xangô. Pai, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Sim, é um prazer. Aí vamos começar então falando da sua trajetória. Iniciamos onde, por que e como na religião? Vamos começar meus 8 anos. A minha iniciação, uma passagem muito bonita, mas sem fundamentos por eu ser pequeno, Pai João. Depois eu fui para a Mãe Morena do Bará, onde eu tenho irmãs vivas até hoje, em Gravataí, que são testemunhas. Depois, a minha mãe, que terminou de me criar, a Maria da Oxum, ao qual eu tenho orgulho e respeito até hoje, por eu ter vivido nessa bacia, nessas mãos. E em 74 eu vim para a mão de Pai Henrique de Oxum, ao qual eu tenho orgulho, estou na casa dele. Eu não herdei, eu simplesmente segui um fundamento que ele queria deixar para alguém. Mas, como não ficou, era para eu ficar, hoje estou aqui. Na mão dele seriam 43 anos. Mas nessa casa aqui, com a religião que eu estou fazendo, são 24 anos. E o salão da Mãe Oxum era este mesmo aqui? Não, ele era menor. Era humilde. No tempo que a religião era humilde. E meu pai era um poder na religião. Mas a humildade que ele tinha no coração era enorme. Assim como o salão dele, os trabalhos dele, as dádivas dele, tudo era de grandeza. A casa era humilde, mas o que ele tinha era muito grande. E até hoje ele brilha. A Oxum, uma das mais que brilhou no Rio Grande do Sul. E dessa época, que boas lembranças o senhor tem comparado aos batuques de hoje? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Os santos mudaram, o respeito mudou, as pessoas mudaram. Então uma ganância, um misticismo, coisas que não víamos. Tem alguns amigos meus antigos ainda, depois posso citar nomes, que ainda tentam fazer, eu vejo que fazem. Mas está difícil. O senhor me falou que veio parar na casa do Pai Henrique. Foi aqui que o senhor se aprontou? Não, eu me aprontei dia 26 de abril de 62. De 62, sim. Na casa de? Maria de Oxum. E como era naquela época, até que a pessoa chegasse a poder ser uma pessoa pronta na religião? Tu tinha que aprender, era aprender, respeitar as pessoas mais velhas, aprender uma cozinha, aprender os axés. Muitos que foram dessa casa sabem, muitos batuques tirei para a Mãe Oxum. Quando não era o Pai Chamim e o Pai Alfredo que tocavam. Que quando eram eles que eles eram os orgulhos de Pai Henrique, tocar um batuque para a Mãe Oxum, 15 de julho. Quando era outros tamboreiros, eu cantava e eles tiravam. Tenho muitas saudades de um ser ruim, mas a bondade infinita. Ele era ruim para que tu fosse bom. O Babalorixá, ou a Elorixá antiga, eles tinham esses antônimos, vamos dizer assim, presentes, né? Eram ruins, mas tinham um bom fundamento, né? Fala alguma coisa assim, alguma história que o senhor lembra referente a isso, que foi alguma coisa rude, mas para que o senhor aprendesse.
É que se eu falar, hoje em dia, o uniforme me faz mal. Eu não vou entrar em detalhes, porque posso magoar pessoas que eu me dou. Eu apanhei do meu pai várias vezes por usar uma calça apertada, transparente. Era motivo de briga para ele. Nunca levantei os olhos para ele, né? Nunca respondi para ele, porque eu escolhi ele para ser meu pai de santo em janeiro de 74. Né? Isso me traz saudade. Cuido do balé, cujo mãe Oxum se encontra há 24 anos. Isso me traz uma saudade muito grande das brigas, do brilho que tinha o batuque dele. Só não era pequeno, mas esse pátio ficava inundado de pessoas. Isso me traz muita saudade. Até hoje sinto saudade dele, porque eu não tive um pai de santo, eu tive um amigo. Isso me faz falta. O senhor falou agora sobre a forma de se vestir, né? E o senhor sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo. Havia algum preconceito naquela época com isso? Sim. Meu primeiro uniforme é bombacha com jabô, GG. Meu segundo uniforme, bombacha de punho. Meu terceiro uniforme na casa do Pai Henrique, bombacha de punho e calça. Mas ele deixava usar bombacha, porque ele, quando ele conheceu Pai Zé da Saia nos anos 40, meu pai se aprontou dia 15 de julho de 38. Com 14 anos ele teve a sua casa de religião e ele tinha amizade com o Pai Zé da Saia. Ele que confeccionou a bombacha larga. Meu pai tinha, como eu vou dizer, olhos para aquele uniforme, e o pai, quem fez foi a avó do Pai Henrique, junto com a avó Palmira. Aí que ele usou a primeira bombacha larga. Que até hoje... Sim, eu uso só bombacha. O senhor nunca usou saia? Eu sou homem. E o que o senhor acha de homens que usam saia no batuque? Eu sou homem. Tá respondido? Claro. Seguindo nesse ainda assunto do preconceito, de que forma o preconceito era velado naquela época? Um homem não se pintar, um homem não ir com um companheiro a batuque, homens para um lado, mulheres para o outro. Muitas coisas mudou muito. E quem sou eu, ou pai fulano, mãe Beltrana, para querer mudar? Então o que fazemos? Mudamos dentro de nossas casas. Tentamos fazer ali, criar os nossos ovinhos dentro do nosso ninho. Depois que os passarinhos voaram, o que a gente pode fazer? Tá certo, ainda falando da época do Pai Henrique, que nomes vinham a essa casa que lhe enchiam de orgulho? Pai Wilson Chaves, Pai Jauri de Oxum, Pai Acimar de Xangô, Pai Ayrton Albuquerque, meu Deus, tantos, Pai Adão do Bará, Pai Hélio de Xangô, nossa amizade de 58 anos, Pai Eli do Oxalá, Pai Zé da Saia, Mãe Marina do Ogum, Pai Pirica de Xangô, vários, agora me fugiu a memória. Certo. Nós vamos, com essas lembranças, ir para um segundo bloco, ver nossos apoiadores aí, e logo mais a gente vai recordar boas histórias ainda aqui com o Pai Raul de Xangô, daqui a pouquinho.
Voltamos a essa entrevista toda especial aqui com o pai Raul de Xangô. Muitos pedidos na nossa página para o senhor ser entrevistado. O que o senhor acha que se deve isso? Essas pessoas que eu me dou, que eu respeito a casa deles, eles me respeitam, é recíproco. Fico muito feliz. Fico muito feliz com isso. Pai, vou fazer uma pergunta delicada. Sim. Idade? 7'3". 7.13. De religião? 5'5". 55. Sim. Então 55 é muito tempo, né? Bastante tempo, é uma vida. E aqui fora, nos bastidores, nós seguimos falando o que a gente estava falando no primeiro bloco, sobre a forma de se vestir, sobre a forma de se portar. E o senhor falou que um pouco do hoje é invencionismo, né? Exemplo da cabeça coberta em batuque, que hoje tornou-se um fundamento, mas que antigamente não existia. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, antigamente íamos visitar os amigos se estavam com a cabeça coberta, porque estavam de obrigação. Porque é impossível uma pessoa cobrir a cabeça que está de obrigação em visitar outro, né? Então, na cabeça descoberta, visitar o que está com a cabeça coberta, que era o sinal da obrigação. O branco. Muitas casas botavam a cor do seu orixá, outros eram branco. Sim. O oió é o branco. A cabinda já faz o colorido, né? Que outros desses hábitos que o senhor vê hoje e que o senhor pensa assim, lá atrás não era assim? Mas como é que eu vou explicar? Os meus amigos estão me vendo, os antigos, hein? Antigamente, o santo em Acheiro, eles tomavam atã, café, chimarrão, e estavam brincando. Antigamente, Acheiro brincava, abria a boca para dizer o suficiente e o certo. Hoje eu vejo por aí, sem citar nomes, porque é nítido, Acheiros tomando Pepsi-Cola, falando em homens, falando em casos, e recente casas de pessoas amigas, a gente escutar, ver acheiros, infelizmente, de homossexuais, não partiu nem do homem nem da mulher, falando em homem, que vão arrumar casa para o outro. Então estão de deturpação. Está muito deturpado a vivência do orixá. Está quase igual minha mãe dizia, muitas vezes temos que usar a nossa vida igual o orixá, uma comida. Muitos não botam sal no amalá. Minha mãe dizia, tu não come uma carne com sal bem temperada? Sim. Então teu pai come um amalá com sal bem temperado, né? Então a criação de hoje, os filhos estão brigando com os pais, saem de casa, há uma falta de respeito. Talvez o orixá, se botarmos isso, está igual. Ele não respeita mais o ambiente. Eu estou falando santo, porque orixá antigo e alguns verdadeiros de hoje em dia não tomam essas atitudes. É nítido, é notável. Mas vamos na casa dos outros para reverenciar o santo do amigo. O que acontece em volta não nos pertence. Cuidamos para não acontecer dentro de nossa casa. Claro. A questão do governo. Hoje em dia é grande o número de pessoas e cada vez mais novas que estão se governando. Como é que funcionava isso antigamente? Meu querido, eu e outros vão te dizer talvez a mesma coisa. Nunca existiu o governo. Para tu seguir a tua casa, a tua vida, a tua religião, o filho de santo esperava o pai morrer. Já nunca se esperava, acontecia. Antigamente as pessoas ficavam muito mais tempo na mesma mão. Sim, criavam um limo. Criavam um limo na mesma mão para dizer: eu vi tu te aprontar, tu foste filho do fulano, hoje é o pai fulano, porque ele teve uma raiz, ele criou o limo, teve uma sequência.
Hoje não, hoje ninguém tem limo, é difícil, é difícil. Hoje é na casa de um, casa do outro, um lado da cabine, do lado do oió. O oió não é muito difundido porque a maioria dos de hoje não gosta lá do oió, porque ele é parado, porque ele é devagar, porque tira primeiro para os homens, depois para as mulheres. E o povo não quer isso. O povo quer dançar, e quer o ligeiro. E não quer o jeje, porque o jeje é ligeiro. E eles não querem o jeje. Os próprios tamboreiros, eles tiram oió, jeje, cabinda na mesma noite, no mesmo toque. Antigamente se conhecia as pessoas que iam para um batuque do oió, para o batuque do jeje, para um batuque de cabinda. Quando chegávamos perto, sabíamos que ali era um tamboreiro tocando, sabíamos que era uma casa de cabinda, uma casa de jeje, uma casa de oió. Conheciam pelo tambor. Conhecia-se pelo tambor e pela roupa. Como você vê o tambor hoje em dia nos batuques? Muito mesclado. Mas eu tento ajudar dois a diferenciar. Tem um tamboreiro que hoje em dia ele sabe dividir o jeje do oió e da cabinda, Pai Alfredo de Xangô. Agora, meu ídolo atualmente são dois. São Zezé de Oxalá e Guaraci de Xangô. E dos antigos? Casturino, Xanin, Paipirica, Tião do Bará. O senhor vê uma aceleração das coisas também, porque os alabês hoje, os tamboreiros, estão tocando cada vez mais Exu e menos santo? Sim, 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 sim. Eles estão divinando uma coisa que não está existindo mais. Porque o Exu era uma terminação de uma umbanda. Era a limpeza, o Exu chegar, limpar uma casa de umbanda. Hoje não, hoje é festa. Chama-se mega festa para Exu, Pombagira. Umbanda e Exu, o senhor não... Fui 49 anos, 15 de dezembro, feito pelo Paulo de Iemanjá, da Vila Augusta, 17 da Vila Augusta. Foi o meu iniciador na Umbanda. E hoje em dia o senhor toca sessão ou não mais? Não. 2 vezes por ano, o meu pai para Lodê e para o meu pai. 14 de janeiro para Lodê e 26 de abril para o meu pai. São os dias que tem função aqui. Exatamente. O senhor falou também, hoje quando eu cheguei aqui, eu disse que eu ia trocar de roupa para fazer entrevista. O senhor disse, não, meu filho, pode ficar com essa camisa que aqui na minha casa não tem frescura. Né? E de uma forma muito simples tratando isso. Dessas frescuras de hoje em dia, o senhor pode citar algumas que o senhor não vê fundamento algum? Botar uniforme para quê? O uniforme foi feito para você usar no lugar destinado à casa de religião, dia de obrigação, dia de festa. Vamos dar um exemplo. Tu és um enfermeiro ou um doutor. Não vai andar pela rua passeando com o uniforme de doutor. Usa ele no hospital para atender os teus pacientes. A mesma coisa, o uniforme é para atender aos amigos numa festa e ao seu orixá. Né? Nomes da religião antiga vivos, que o senhor destaca e que o senhor diz a esse eu respeito. Pai Eli de Oxalá, muito orgulho tenho. Pai Eli, inclusive nós estamos atrás do senhor. Logo queremos chegar aí para lhe entrevistar. Pai Jorginho de Bará. Mãe Lurdinha de Oxalá. Mãe Rita de Ogum. Pai Paulinho de Xangô. O senhor visita todas essas pessoas? Sim, somos amigos. Somos amigos.
E dos novos, tem algum que o senhor vê que caminha em uma direção correta, segundo os seus olhos? Me dá uma data para mim dizer o que é novo para ti. Aí eu entro. 20, 30... 20 anos para cá. 20 anos para cá? 20 anos para cá. Meu Deus. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, é de Ogum, Pai Márcio de Ogum. Ele é uma pessoa... Pai Cezinha de Oxalá, Mãe Solange de Oxum. Alguns outros eu não me recordo agora. Que são pessoas que estão fazendo uma coisa bonita. A Mãe Ellen faz uma coisa bonita, faz uma religião no dia certo. E aí, me foge a memória alguns, mas tem bastante. O que o pai Raul não tolera dentro de uma casa de religião? A falta de respeito. E o que é falta de respeito? Hoje em dia não se vai para uma casa de nação dançar para os orixás. Sentam-se na rua a comer, fumar e falar dos outros. Isso é nítido. Eu não tolero isso. Minha mãe me ensinou. Batuque começa na reza do Bará e termina na reza do Oxalá. Mas não dá para criticar porque a maioria faz e é certo para eles. Então eu sou o errado. Por isso que muitos falam de mim, não gostam de mim porque eu sou petulante. Não, eu não sou petulante. Eu gosto de ir ver o bonito verdadeiro, que me dá prazer de comer um doce, comer uma farofa. Isto é o bonito. Não entro em detalhes, porque tem muitas casas que não fazem muitas coisas da religião. Mas está certo para ele, continua fazendo. O senhor acha que isso é correto, que o correto é o que dá certo? Vou te dar um exemplo. É melhor tu trabalhar, tu vai ganhar um salário por mês. O ladrão rouba carro, rouba milhões e vive feliz. Entendeu a situação? Sim. Então tá. O senhor disse que é professor. Sim. E como é que dividia a sua profissão professor com a... Não, eu me formamos, da meu tempo, era Pai Jaime de Inhansã e Pai Tibúrcio de Oxum. O Jaime era de Inhansã e o Tibúrcio de Oxum. Luiz Tibúrcio, ele era filho de Pai Romário. E o Jaime, filho de Mãe Ondina de Chapanã. Estaria hoje mesmo com a minha idade também, né? E se formaram professores. Sim. E chegaram a exercer a profissão. Eu 1 ano e 8 meses. E como é que dividia isso com a religião? Porque a religião para mim é 40 anos para cá. Ah, sim, o senhor não chegou a... Eu tinha religião, mas aquela de ser o pai de santo, tomar as rédeas, governar, precisou ouvir um pai Henrique na minha vida para fazer isso comigo. Essa casa tinha alguma peculiaridade do tipo que as pessoas no geral falem só se fazia na casa do pai Henrique? Sim. O senhor pode falar? Sim, posso. O pai Cleon é testemunha disso. Um dia numa casa ele disse: Fala, só teve uma casa que sabia dar perfeito. Era na casa do pai Henrique. Pode falar um pouco sobre como eram os axés de fala? Não, porque hoje em dia qualquer um entra para uma fala, tá? Não do fundamento, mas da preparação. Sim, antigamente era o padrinho, o pai de santo, o santo, 2, 3 amigos. Hoje entra 5, 6, 7 que tem 4, 5 anos de religião. Isso para mim não é fundamento. Está terminando o fundamento. Meu pai usava aqui leiteiras de azeite
e de mel. Né? E gamelas de dinamites. Porque o pai queria saber o que ele tinha dentro do salão. Né? Quem está vivo ainda pode dizer e contar é o pai Cleon. O pai Cleon, inclusive, falou dessas jarras de eboi e mel na sua entrevista. Sim. O pai Cleon foi feito por pai Henrique. Depois ele foi para a mão de vó Palmira. Mas ele sabe que foi bom para ele, admiro ele, e ele sabe de que vó Palmira e pai Henrique eram capazes de fazer para um orixá. Desses fundamentos como a fala, Sim. Qual dos fundamentos que fala ainda existe, ok? Correta ou não, conforme o seu entendimento, mas qual dos fundamentos que se perdeu realmente? Muita coisa. Existe um pai de santo que as falas dele são bonitas, verdadeiras, respeito, e ele tem duas coisas que eu admiro nele, que ele faz bem feito. É uma fala e uma missa, Pai Chiquinho de Oxalá. Ele é um ídolo que eu tenho, um amigo que eu tenho, e isso ele faz perfeito. Não que os outros, cada um faz como aprendeu. Eu vejo em várias casas o que aprenderam. Ou diminuem, porque diminui muito. Eu não dou fala para os meus santos conforme minha mãe dava, meu pai dava. Eu talvez, como as crianças de hoje em dia não são criadas mais com arrozina, com farinha de milho, com mingau. Hoje é tudo os médicos que dão o que ele tem que tomar, o que ele não tem que tomar. A mesma coisa aos santos de hoje. Para que vão dar coisa estragada, né? Se não precisa. Precisa. Os africanos faziam isso. Os antigos faziam. Os novos não fazem. Tá certo, nós vamos partir para mais um bloco e nós vamos vir aqui com as opiniões sobre a atualidade. Falamos bastante sobre o passado e agora eu quero saber a opinião do pai Raul sobre o presente, logo depois do comercial. Bate-papo todo especial com o pai Raul de Xangô. Pai Raul, uma casa de movimento essa, né? Aqui pelo que pouco tempo que a gente esteve aqui, passa carro para cima, passa carro para baixo, enfim, e muitas pessoas já devem ter batido essa porta. E tem os pleonasmos, né? Subir para cima e descer para baixo. Muito bem. Exatamente. E quero perguntar para o senhor, das tantas pessoas que bateram essa porta, tanto na época do pai Henrique, quanto quando a casa passou a ser sua, Sim. Tem alguma história que o senhor destaca como bonita, que mostra, assim, daquelas histórias que mostram o orixá que habita? Muitos que frequentavam a casa do pai Henrique frequentam a minha. Isso para mim é uma dádiva, porque eu adquiri, eu fiz com que eu conquistasse essas amizades. E continuo, vou na casa dele, eles vêm na minha. Isso para mim é muito importante. As suas escolhas pessoais,
elas não influenciaram na forma que o senhor faz a religião, como muitas vezes a gente vê, né? O senhor vê preconceito com o senhor, não por suas escolhas, mas por ser um babá antigo, com opinião? Sim, eles me criticam porque eu critico. Às vezes não me convido para certas coisas porque eles querem fazer de um jeito, ou saber que eu vou criticar. E os que são por mim me convidam porque sabem que eu vou concordar. Eu sou criticado, sim. Pelos novos, pelos velhos não. E o que me interessa é isso. Sei que hoje, amanhã, a vida é curta, é longa. Os meus amigos antigos sabem e pensam quase igualmente a mim. Os novos não. Cada vez vai ser pior. Disse uma vez pai Patrício de Ossanha, pai de Selmiro de Ossanha, um patriarca da nação Jexá. Aqui é o pai Patrício, aqui é o pai Miro, aqui é minha filha do Ossanha, aqui é meu neto, aqui é meu bisneto. Ele chegou até o chão e disse: jamais aquele lá vai fazer o que meu pai fazia. E é o que está acontecendo. A religião está se perdendo? Tá. Está se perdendo, sim. Alguns antigos estão deixando com que aconteça isso. Estão deixando. Eu tento o máximo segurar para não deixar. 73 anos, correto? Sim. Tem alguma coisa que o pai Raul gostaria de fazer que ainda não fez? Eu sou uma pessoa realizada. Eu gostaria sim de reunir os que partiram e fazer uma festa com eles. Uma religião. Mas como é impossível, temos que ficar como estamos, né? É um ideal impossível. Mas eu sou feliz. Conquistei o que eu queria. Tive tudo o que quis na minha vida. Eu tenho a minha saúde. Eu tenho meu teto que eu ganhei da mãe Oxum e do pai Xangô. Então eu sou uma pessoa feliz. Tenho tudo. Não quero fazer mais nada. Quero continuar assim. O senhor disse que reuniria os antigos para fazer uma religião. E se o senhor conseguisse reunir os novos, o que o senhor diria na abertura desse batuque? Tento se espelhar nos antigos. Para vocês mesmos não se perderem. E o que é mais? É impossível, é impossível. Que tem palavras que magoam e eu não quero magoar ninguém. O senhor já magoou alguém que se arrependeu? Não. Não, eu sou de Xangô, não me arrependo. Eu sou de Xangô. Chegamos a outro ponto. Quem é Xangô para o senhor, em poucas palavras? É meu rei. E quando o senhor recebeu a notícia de que seria de Xangô, como acolheu isso? A mim, na idade que eu tinha, para mim não foi uma coisa assim fatídica, estupenda. Aceitei saber que eu era do tal Xangô, meu corpo era da tal Oiá. Minha mãe queria muito que eu aceitasse, eu era muito por Oxum. Eu fui feito por Oxum. E até hoje meu berço é Oxum. E ela quis sempre que eu admirasse Oiá, que era minha mãe. Hoje sim, eu tenho a minha diva não se usa, a minha rainha, a Oiá e a Pandá. Tá certo. Que outro orixá o senhor admira? Todos. Mas em especial tem algum? Oxum. Não preciso perguntar por quê. Oxum é uma mãe que me deu tudo. E quando eu perdi tudo, talvez por eu não saber conduzir algumas coisas, eu perdi muito. E foi Oxum que me amparou e me trouxe pra cá. Qual o ritual dentro da nação que o senhor mais gosta?
admira? Seria o quê? Uma missa, um batuque, um serão, uma entrega de axés, o quê? Exatamente, um desses. Uma missa eu acho muito bonito. Para nossos antepassados, eu acho muito bonito. Uma missa, uma entrega de axés. Porque ali, o teu sonho, a tua vontade é fazer alguém como tu foste feito. Não acontece porque um ano depois estão indo para outra casa com os axés. Isso não acontece. Mas é muito bonito uma pessoa ganhando seus axés. Eu acho esses dois rituais bonitos. Não gosto de serão. Serão é cansativo. Batuque hoje, em algumas casas, como dizem eles, é uma mega festa. Não. A religião para mim não. Eu sou convidado para ir dançar, tomar um copo d'água. Ninguém toma um copo d'água. Mas que se usavam, convidavam, batiam nas portas dos amigos para convidar para tomar um copo d'água, comer um bolinho. E é o que eu faço. Convido os meus amigos para vir comer um bolo no aniversário de meu pai. Ele não faz nem 10, nem 15, nem 20, nem 30. Ele faz aniversário. Então eu convido sempre os meus amigos para vir comer um bolinho com meu pai. Que não importa tu tenha 40, 50, 60, tem alguém que tem 1 ano e eu estou vendo respeito. Tem pessoas que têm mais de 40 e não respeitam. Idade não é posto. Não é posto, não é posto. Não é posto. Claro, minha mãe me ensinou a respeitar os mais velhos. E eu respeito os mais velhos. E respeito um novo também. Eu vendo a tua conduta, vamos dar um exemplo assim, certinho. Mãe Solange de Oxum, vários programas houve com o Pai de Santo, com outras pessoas, mas para mim uma pessoa, ela é íntegra, ela é limpa, ela é bonita, ela faz uma religião bonita. Pai Jorginho do Bará, ele faz o que o Pai Pirica ensinou ele, nem para lá, nem para cá, de novo. Isso é uma religião. Tu vai em outras casas, tu vê homens de uniforme deitados no colo das mulheres de uniforme. As mulheres de mão agarradas com os namorados de uniforme. Não existe isso. Não existe. Mas existe. Que recado, para encerrar essa entrevista, o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão lhe assistindo e que seguem a nossa religião? Não me sigam, sigam a religião. Não me protestem, façam perfeito. Não me critiquem, tentem melhorar. E gostaria que não deixasse a nossa religião terminar, porque a igreja está terminando. Falsos profetas em meu nome virão. E está vindo falsos profetas, tanto no Nagô como na igreja, estão terminando com a nossa religião. Pai, muito obrigado por ter nos recebido aqui, sua disponibilidade de abrir seus ensinamentos, para o seu coração também, né, de dar sua opinião, muito nos envaideceu. Obrigado mesmo. E fiquem aí com imagens aqui da casa do Pai Raul. Voltamos no próximo Kizomba. Obrigado pela companhia.